Você Copa é do de uma Mundo. comissão técnica fixa do Ramon, E né? como é que surgiu o contato com o Ramon? Eu estava no Catar, no momento. O preparador físico do Ramon foi para a seleção da Venezuela. E o treinador de goleiro, no momento, no Al Nassr de Dubai, era brasileiro. A gente já tinha trabalhado no Vasco em 2006. E aí ele falou, cara, o Diego tá no Catar e se vier uma proposta, acho que ele aceitaria. O Emiliano entrou em contato comigo. Eu já tinha trabalhado em Dubai por 4 anos, e em 2 clubes diferentes de Dubai. O Emiliano me ligou e falou, Diego, eu tenho queria fazer uma entrevista com você, eu não tenho conhecimento da parte física, eu gostaria de convidar um amigo meu para entrar numa videochamada para te entrevistar. Eu falei, sem problema. E aí entrou um preparador físico que a gente jogava contra em Dubai, que é muito amigo do Emiliano, que é o Gustavo, que é um fenômeno, um preparador físico excepcional, que trabalha com o Vasco Abuarrena, foram campeões pelo Boca Juniors. Argentino também. Argentino. E quando entra o Gustavo na imagem, o Gustavo começa a gargalhada e fala, Dieguito, meu irmão. Ele falou, Emiliano, já acabou a entrevista, é o Diego e acabou. Então aí a gente já começou a falar de salário, de contrato. Era pandemia ainda. Isso era para você ficar lá no mundo árabe com eles ainda. Com ele, isso, no Al Nassr de Dubai. E aí eu fui para o Al Nassr de Dubai, a gente trabalhou lá. Passou um tempo, surgiu a proposta do Al Hilal, que eles já haviam trabalhado no Hilal, e foi uma passagem histórica, né? O Hilal, a gente aqui no Brasil não tem mais ou menos a percepção do que é o Al Hilal na região da Ásia. É uma potência como hoje vamos comparar com o Real Madrid dentro da Ásia, né? A gente tinha 12 atletas na seleção nacional, 8 estrangeiros e mais 6 atletas na seleção sub-23, na seleção olímpica. Ou seja, era um time, uma máquina. É o time que elimina o Flamengo. É o time que elimina o Flamengo no Mundial, não é isso? Isso, a gente estava lá. Você estava naquela comissão técnica. A gente que estava fazendo trabalho. Foi um ano espetacular para a gente, que a gente chega no Hilal, o presidente faz uma reunião conosco e fala, olha, o nosso desafio hoje é bater campeão da Copa do Rei, classificar para a Champions League, a fase de grupos, e a Liga esquece, porque a Liga está a 17 pontos do Etihad. O Etihad que naquele momento o Igor Coronado jogava lá, o Igor Coronado e o Romarinho. E, cara, a gente chegou, emendou uma sequência de vitórias, como foi feito aqui no Corinthians também, e a gente encosta no Etihad faltando 3 jogos para acabar. E a gente ganha do Etihad fora de casa, empata em número de pontos e vai até o final, nos últimos 2 jogos, ganhando, e a gente bate campeão da Liga também. Com uma diferença absurda de pontos. De 17 pontos. E aí a gente vai dali, joga a Copa do Rei, a gente bate com o campeão da Copa do Rei, a gente classifica o time na fase de grupos para a Champions League asiática, e aí logo tem uma parada e a gente joga o Mundial. Aí a gente encara o Wydad Casablanca do Marrocos, que foi um jogo espetacular, e pega o Flamengo voltando com o Vitor Pereira, voltando de uma pré-temporada. E aí foi onde a gente fez a diferença, principalmente ali no segundo tempo, onde o Ramon criou uma estratégia sabendo dessa dificuldade do Flamengo, que tinha pouco tempo de trabalho. Acredito que eles tinham feito 2 jogos antes só, e a gente no meio de uma temporada, ele falou assim, primeiro tempo vamos dar uma segurada, segundo tempo a gente pressiona os caras lá na goela, e aí a gente vai ganhar um jogo assim. E para a imprensa foi uma surpresa, para a gente, para ser sincero, a gente sabia das condições que a gente tinha para ganhar esse jogo. Ganhamos e a gente teve a oportunidade de jogar a final do Mundial com o Real Madrid, que a gente perdeu, se não me engano, foi 5-3, num grande jogo. Foi uma experiência fantástica jogar uma final de Mundial de Clubes. Diego, você rodou o mundo, trabalhou nos Estados Unidos também, onde você conheceu Thales Magno, que você disse. O método de trabalho do profissional de preparação física é o mesmo ou existem diferenças por causa do clima, por causa da parte fisiológica do jogador? Explica um pouco pra gente. Cara, acho que o grande diferencial do preparador físico é você se adaptar à realidade onde você está. Né? Você trabalhar no Corinthians e você vai trabalhar em um time na Arábia Saudita é completamente diferente. Cultura diferente. Né? O atleta árabe, ele tem as rezas que ele tem que rezar durante a noite e lá eles são muito severos com isso. Então o diretor do clube, né, um gerente de futebol, ele vai lá no quarto dos caras 5 da manhã, bora rezar. E se não vai rezar, toma multa. Então os caras são muito fiéis a isso. Tem o Ramadã, onde os atletas não podem comer e nem beber enquanto tem a luz do sol.
Então você tem que adaptar o treino também. Então, assim, eu fui um cara muito sortudo, por onde eu passei, sempre fez com que me engrandecesse de forma profissional. Então me exigiu muito buscar informações de como fisiologicamente reage o corpo de uma pessoa em jejum prolongado de 14 horas. Me ajudou em relação... Fiz o Ramadã para sentir na pele o que os caras sentem. Perfeito. Então... E da mesma forma, um grupo heterogêneo, porque você tem 8 estrangeiros que não fazem o Ramadã. Então você tem que adequar o treino para que todos possam performar em alto nível, sem risco de lesão, sendo que dos 8, você tem ali 12, 14 atletas que estão fazendo o Ramadã. Então, preparação física, ela tem que ser adaptável aonde você está, a tua realidade. Então, sem dúvida nenhuma, trabalhar no Brasil é diferente de trabalhar nos Estados Unidos, que é um futebol muito mais físico, menos técnico. No Brasil é um futebol mais técnico. E lá a temperatura é mais instável, né? Instável. Aqui no Brasil tem um outro diferencial que é o calendário. Esse ano a gente teve 8 dias de pré-temporada. O Memphis ficava alucinado como a gente vai fazer uma pré-temporada de 8 dias. Foi uma pré-temporada muito boa, onde a gente passou, se eu não me engano, 7 dias treinando de manhã e de tarde. E a gente levou aquilo com uma tranquilidade, com uma leveza muito bacana. Eu acho que até fortaleceu o elenco, para ser sincero. Esses 7 dias que a gente ficou preso no CT, dormindo de manhã e de tarde, dormindo à noite ali, foi muito bacana, cara. Porque começa a gerar um senso de grupo, de coletividade, que eu acho que era o temperinho que faltava para fechar ali com chave de ouro, para a gente conseguir sagrar campeão paulista. Ô Diego, antes da gente falar aí que é a curiosidade de todos, especificamente sobre alguns atletas, principalmente os mais conhecidos, as estrelas do principalmente time. aqueles que eu falo que é uma tiriça, aquelas coisas. Aí você tem que me desmistificar os caras, porque... Tem muita gente aqui falando assim, como é que pode um profissional tão gabaritado, capacitado e tal, não continuar no clube depois da saída do Ramon? Queria que você explicasse, porque a gente não tem essa noção. Pra gente é o seguinte, se o cara é bom, o cara tem que ficar. Mas no futebol, às vezes, as coisas não acontecem assim, né? E o torcedor do Corinthians, ele tinha em você um cara que, esse cara que tá fazendo essa locomotiva acontecer. Explica pra gente por que o Diego não ficou no Corinthians após a saída do Ramon e do Emiliano. Como é que funciona isso no futebol? Até aproveitar essa oportunidade para agradecer a torcida corintiana que invadiu a minha rede social. Até hoje eu recebo mensagens pedindo para eu ficar. Um carinho que é lisonjeante. Você está dentro de um clube, o maior clube do Brasil, e receber a quantidade de mensagens que eu recebo diariamente da torcida é algo que não tem palavras para mensurar. É algo emocionante. E que futebol, Fabrício. Eu acredito que é muito difícil. Veio o Dorival Júnior, que é um treinador competente, que já tem o seu staff. Existiu, sim, um interesse a princípio que eu ficasse. Mas eu acredito que até por uma questão de instabilidade política naquele momento, a coisa não encaixou, e eu acredito que o ciclo não terminou. Eu tenho essa sensação, assim, foi fantástico tudo que a gente viveu ali dentro. Eu acredito que o ciclo, sim, foi interrompido, mas não foi finalizado. Você acha que o Ramon Dias, ou melhor, você acha que o Emiliano pode ser um técnico futuro do Corinthians? Você acha que o Emiliano já está preparado para ser o primeiro treinador ou ainda seria o Ramon? Cara, o Emiliano, ele é um cara fenomenal, que busca conhecimento, que estuda futebol, é um apaixonado por futebol. É interessante até comentar isso. Nessa final do Mundial, ele comentou comigo, ele falou assim, Diego, imagina a gente jogando uma final de Mundial com o Corinthians. Isso foi 2023, foi 2020, fevereiro de 23. Nesse contra o Real Madrid. Foi o jogo contra o Real Madrid. Ele falou, imagina a gente com o Corinthians. Eu achei aquilo bacana, porque ele é um cara que ele é muito positivo o que ele quer, e ele tem na cabeça dele que ele um dia vai voltar para o Corinthians, e eu sinto ele muito preparado, sim. Hoje ele executa uma função que de assistente técnico, mas é uma comissão técnica muito parecida com os moldes europeus. Eu tive agora na Irlanda, fazendo curso da UEFA, e eu vivenciei isso na prática, né?